Amém? Josué capítulo 1. Meu Deus, pastor vai pregar novamente, falar sobre Josué. Eu vou falar sobre Josué nessa noite. E quanto mais eu leio a Bíblia, querido, mais eu aprendo e mais eu encontro coisas que eu falo assim, meu Deus, isso estava aqui. Meu Deus, eu já li isso aqui tantas vezes, isso estava aqui realmente? E é por isso que Salomão diz que quando você busca a sabedoria, você tem que buscar como alguém que busca um tesouro. Você tem que buscar com a mesma motivação que aquele garimpeiro está ali buscando o ouro. Você está entendendo? Se você buscar a sabedoria como alguém, com a mesma motivação, como alguém que busca a prata, busca o ouro, você vai encontrar. Está lá em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 3. E a Bíblia diz que quando você encontrar a sabedoria vai exaltar você. A sabedoria vai levar você para um lugar de provisão e de fartura. É interessante que quem escreve sobre sabedoria, fala sobre sabedoria, é alguém que experimentou os benefícios da sabedoria. Porque ele não pediu o resultado da sabedoria, ele não pediu, vamos colocar assim, os efeitos. Na verdade, tudo que Salomão queria é, Senhor, me ajuda a governar esse povo, me ajuda a ser justo com esse povo, me ajuda a dar uma direção para esse povo. Tudo que ele queria era Deus auxiliando ele para que ele pudesse governar e ser um governo justo. Se você recorrer lá ao pedido da oração dele, você vai ver. Dai-me um coração íntegro, reto, para que eu possa fazer da melhor forma possível. E Deus deu para Salomão o quê? A sabedoria. Sabe o que me alegra, pai? Queridos, que Deus, Paulo escreveu assim, que em Cristo estão escondidos. Por que está escondido? Para você encontrar. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza. Vou falar uma frase que o apóstolo Luiz Hermino gosta muito de usar, né? Não busque do lado de fora o que Deus colocou dentro de você. A gente está buscando muito do lado de fora. A gente está buscando ter esperança em um mundo, a gente está buscando ter, a gente está buscando algo que o mundo não pode oferecer. Embora estamos aqui para transformar o mundo, a gente precisa entender, queridos, que o mundo não pode oferecer o que muitas pessoas estão buscando. Você está aqui comigo, mas em Cristo você encontra. Prontos para ler? Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, eu vou dar ênfase em algumas palavras aqui para você já perceber que a gente vai voltar nessas palavras, tá? Prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar que você colocar seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hetitas até o grande mar, no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei você. Nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desta lei, ou do livro desta lei. Antes, medita nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Meu Deus, não precisava nem continuar, né, queridos? Então, eu quero começar a refletir, antes da gente entrar aqui, eu quero começar, até o Felipe tocou num ponto aqui que eu achei muito forte, ele falou muitas coisas maravilhosas, aqui no domingo, na quinta-feira, Deus completou isso e as engrenagens elas vão se encaixando, porque nós estamos no mesmo espírito, nós estamos aqui, queridos, na mesma visão. Agora, o que eu acho interessante é que nós precisamos entender aquele momento que o Senhor chama Ezequiel, coloca ele diante de um vale de osso seco. Você está aqui? E a Bíblia diz que quando o Senhor coloca Ezequiel diante daquele vale de osso seco, o Senhor fala para ele o quê? Faz uma pergunta, não é? Poderão esses ossos tornar a ter vida? Deus poderia fazer sem precisar de Ezequiel? Sim ou não? Poderia. Mas por que Deus estava usando Ezequiel? Oi? Aí a gente tem que voltar para Gênesis. Deus deu a terra para quem? Deus deu para o homem o quê? O governo, a autoridade. Então Deus disse para ele, cara, essa terra continua sendo governo, essa terra continua sendo sua. E o meu propósito é usar a sua vida. Então, eu quero que você se mova, porque quando você se mover, eu vou me mover. Profetiza sobre o vale de osso seco. E fale. Tem alguém falando aí? Diga esse vale de osso seco. E esse vale de osso seco representa quem? O povo de Israel. E eles estão dizendo, acabou a nossa esperança. Estamos cortados. Mas eu quero que você fale para esse povo. Eu quero que você encoraje esse povo. Mas são só ossos. Fale com esses ossos. E quando Ezequiel fala, há uma organização nos ossos. O que está desorganizado na sua vida? E por que você está com a boca fechada? Ossos vão procurando os seus respectivos ossos. Tudo organizadinho agora. Ossos, nervos, né? Nós temos carne, pele, tudo bonitinho, mas não tinha vida. E pela segunda vez Ezequiel faz o que? Profetiza e o Espírito entra. E quando o Espírito entra, não era mais um deserto de ossos secos, mas um grande exército de pé. Diga assim, existe uma parte que é minha. Eu preciso sair do lugar de inércia e colocar a minha fé em movimento. Porque fé pode ser vista e fé pode ser ouvida. Se você parasse diante da mulher, do fluxo de sangue, enquanto ela estava indo em direção de Jesus, você ia ouvir a fé daquela mulher. Porque a sua boca estava falando. Mas você também ia ver a fé daquela mulher, porque ela estava em movimento. E eu pergunto, quem está em movimento aqui, diga amém. Aleluias. Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, Deus trouxe as promessas. Eu pontuei algumas coisas aqui, você vai ouvir. Se quiser, pode marcar, pode anotar. Todo lugar onde puser os teus pés, eu te darei. Quando você tem uma promessa, você tem um título de propriedade. Quando você tem uma promessa, você ora com convicção, você ora com ousadia. Porque não adianta você orar as coisas da sua cabeça. Você precisa orar a palavra. Você precisa declarar aquilo que já está estabelecido, aquilo que já está escrito. Porque quando você ora a vontade de Deus, a Bíblia diz em 1 João assim, se você pede algo segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. Se você sabe que Ele te ouve, você já tem o que você pediu. Você só precisa usar a fé
até o cumprimento da promessa. A fé, ela preenche esse espaço e você usa ela até que aquilo que você pediu, aquilo que você declarou, aquilo que você acessou, chegue até você. Você está aqui comigo? Então, todo lugar onde puser os teus pés eu te darei. Então, nós entendemos aqui que se ele não se movimentasse, não colocasse os pés, não tinha o cumprimento da promessa. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Ele não falou só alguns. Estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Agora vamos para os deveres. Amém? Vamos para os deveres? Ele vai dizer assim, prepara-se. Você está aqui? Talvez você passou desapercebido, mas eu vou voltar com você lá no texto. Volta comigo no texto lá que você vai ver isso. Ele diz, prepara-se. Depois que ele diz, prepara-se, ele vai dizer, volta aqui comigo, peraí. Quando ele diz para ele, prepara-se, ele começa a trazer instruções para os deveres que Josué teria. Vão comigo lá para o texto. Ele vai dizer, você precisa fazer o quê? Meditar na minha palavra. Agora, você não medita em algo que você não conhece. Então, antes de meditar, você precisa saber o que está escrito. Então, Josué ia precisar ler o que estava escrito na lei, que era o que eles tinham naquela época. Você precisa conhecer o que está escrito na lei. Mas depois de você conhecer, você vai ter o cuidado, aí eu volto para aquele detalhe que eu falei, se atentamente ouvirdes a minha voz. A diferença entre ouvir e escutar. Porque quando você você sai do ambiente só de escutar, de ouvir, começa a escutar, então você para. Você dá atenção, você anota, você quer compreender, você quer entender o que está sendo falado para que você possa dar uma resposta. Porque se você não entende o que está sendo falado, se você não entende como funciona a fé, se você não entende quem você é em Cristo, se você não entende que você é redimido, você não entende a justiça de Deus através desses ingredientes que estão aqui, do sangue e do corpo de Cristo. Se você não entende essas coisas e não tem interesse de entender, então você não vai poder desfrutar disso. Você está aqui comigo? Então você precisa ouvir e você precisa escutar. Ou seja, o processo de ouvir é quando algo chega aos seus ouvidos, mas você não fica só ouvindo, você para e começa a escutar. Você quer ver a diferença? Em 5 segundos, quem se levantar e chegar aqui agora vai ganhar um livro. Meu Deus do céu. O povo está escutando mesmo, hein? Eu acho que eu dei mole demais, ficou muito fácil. Quem que chegou primeiro aqui? Depois a gente pega o livro e parte ele no meio e dá para vocês. E ele diz, você precisa ler, você precisa colocar essa lei para dentro de você. Agora ele fala algo, você precisa falar. Por que Josué precisava falar? Por que Josué precisava falar? Porque a Bíblia não diz que fé vem quando você lê. A Bíblia diz que a fé vem quando você ouve. Agora, pastor, por que eu preciso ouvir? Exatamente para você ter a fé de Deus. Porque as palavras são como container que carrega a fé de Deus. Quando você começa a falar a palavra de Deus, você está colocando a fé de Deus dentro de você. Porque o negócio não é ser um papagaio e repetir o que Deus está falando. Porque se você não tem fé na fé de Deus, a sua fé não funciona. Porque a questão não está em Deus, tudo que Deus fala é carregado de fé. Tudo que Deus fala vai se cumprir, porque as palavras de Deus são carregadas de fé. A questão é, eu tenho fé no Deus
que está proclamando a fé? Você está aqui comigo? Então, era isso que o Senhor estava dizendo, você precisa falar, porque à medida que você falar, fé vai cair dentro de você. Você vai começar a ter fé naquilo que eu estou falando. E depois que você começa a ter fé naquilo que eu estou falando, então você vai poder preparar as pessoas. Você vai poder transmitir isso com fé para que as pessoas possam receber. Você está entendendo? Daqui a pouco nós vamos chegar nisso aí, levando lá para a nova aliança. E ele vai dizer assim, mas você precisa também ser forte, você precisa também ser corajoso, você precisa também não se desanimar, você precisa também não permitir que as circunstâncias venham apavorar você. Tem alguém apavorado aí? Tem alguém desanimado aí? O Senhor disse, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Aí ele começa a desenvolver. Eu quero mostrar algo aqui para você. Vai para Josué capítulo 6. O Senhor disse para Josué que todo lugar que ele colocasse a planta dos seus pés, o Senhor daria a ele por herança. Que ninguém poderia resistir a ele todos os dias da sua. Nós temos um desafio aqui no capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Nós estamos falando de Jericó. Nós estamos falando de um lugar que se fechou, porque eles estavam com medo do povo de Deus. As muralhas de Jericó eram enormes. Deixa eu te dizer, humanamente falando, não haveria possibilidade do exército de Josué conquistar aquele lugar. Humanamente falando, não haveria possibilidade deles vencerem aquela guerra. Você está aqui comigo? Mas olha que coisa interessante. Nosso Deus, Ele não treina você para ser uma pessoa burra, ignorante, porque fé não nega os fatos, fé não nega as circunstâncias, fé não nega dificuldade, fé não nega nada disso, fé só não respeita isso. Você está comigo? Olha esse processo aqui, a Bíblia diz que o Senhor pega o povo, vão comigo para lá, e a Bíblia disse que a ordem de Josué para o povo era o seguinte, vocês vão pegar agora, vamos ler só alguns versículos aqui para ficar mais fácil. Versículo 4, 7 sacerdotes levarão, do capítulo 6, 4, 7 sacerdotes levarão uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem a um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do seu lugar onde estiver. Deus reforçou o quê? A promessa. Deus estava dizendo o quê? Vai acontecer. Quando Deus fala, a palavra de Deus é carregada de quê? De fé, de poder. Vai acontecer. Quando não acontece, não é porque Deus não está sustentando a sua palavra. É porque aquele que está executando do lado de cá a palavra não está tendo fé suficiente na fé de Deus. Por isso que o Senhor disse, se prepara. Você precisa se preparar e você precisa preparar o povo. Vamos ver a estratégia que Josué vai usar aqui. Vamos para o versículo de número 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marcharam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se a trombeta, mas Josué tinha ordenado ao povo, diga comigo, ordenado, não dê brado de guerra, não levante a voz, não diga palavra alguma. A gente precisa aprender a ser guiado pelas instruções da palavra. O Senhor fez um homem ficar mudo, por nome de Zacarias, porque Deus entendeu que ele não ia receber a palavra. Diferente de Maria, que abriu o coração e fez uma pergunta, e a pergunta dela era lógica, peraí, o senhor está falando que eu vou ter filho?
Mas como é que vai ser esse negócio? Porque eu não tenho relação com o homem. Não, fica tranquila, porque esse negócio é do céu. O Espírito vai descer, vai te envolver, vai acontecer. Então, eis-me aqui, cumpra, eu recebo essa palavra, pode vir. Maria crê, Zacarias não. Mas peraí, eu sou velho, minha esposa é estéril. Ele começou a questionar. Deus, fecha a boca desse homem, porque esse homem vai atrapalhar. Oi, hora de pressão, hora de dificuldade, hora que as coisas começam a dar errado, fecha a boca. Se você percebe que vai sair murmuração, se você percebe que você vai abrir a boca e vai dar arma para o inimigo, fecha a boca. Por isso que Deus te deu 2 ouvidos. Vai orar, ora em línguas, fale a palavra, mas no momento da pressão, da raiva, da ira, vou repetir uma coisa que a gente está sempre repetindo, isso é segurança para você. No campo das emoções, o diabo reina sobre a sua vida. No campo do espírito, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo sempre vai te levar para o campo das emoções e da carne. Porque não existe luta para vencer o diabo. Se tivesse, a gente estava lascado. Entenda isso. Existe uma luta para vencer carne. O Romanos 8 diz que existe uma luta contra a carne. Existe uma batalha sendo travada no campo da mente, da alma. Você precisa renovar a sua mente e submeter as suas emoções ao seu espírito. O diabo não. O diabo você só permanece aonde Deus já te colocou e ele tem que se submeter. Você está aqui comigo? Não adianta. Tem pessoas que ficam tentando argumentar com o diabo começa a falar, ele fica argumentando com o diabo. Querido, para com isso, você vai perder. O cara está na terra há milênios de anos, o cara tem experiência. O cara começou a fazer confusão lá no céu, você vai querer argumentar com o diabo? A gente não argumenta com o diabo. A gente não conversa com o diabo. A gente não dá ênfase para o diabo. A gente faz como Jesus fez, está escrito. Ah, mamãe, está escrito. Ah, não sei o que, está escrito. Você vai para a palavra. Você vai para o campo da segurança. Porque senão ele te vence você, ele manipula você. Você está aqui, querido? Deus é bom. Então, vamos voltar aqui para o texto. Versículo 10. Não diga palavra alguma, estamos lá na parte B. Até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. E assim se fez. E a arca do Senhor rodeou a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento e passou a noite. Vamos meditar comigo aqui agora. Vamos pensar. Qual que era o propósito disso, Bárbara? Josué pegava o povo, levava o povo, com todo aquele ritual ali, que você já sabe, né? Tudo aquilo ali tinha um propósito, e o povo olhava para a muralha, e eu acredito nisso, querido. E não adianta você falar que você é muito crente, que isso não acontece com você, que é mentira. Os caras olhavam e falavam assim, na mente, né? É claro que eles não ficavam abrindo a boca lá. Cara, mas essa muralha é grande demais. Meu Deus do céu, nós estamos lascados, nós vamos ser massacrados aqui. E aí eles iam, olhavam para a muralha, ficavam tremendo de medo, mas cumprindo. Está aqui comigo? Porque você pode ter dúvida na cabeça, mas o seu coração está crendo. Dúvida na cabeça você trabalha. Amém? A dúvida não pode estar aqui dentro. E aí quando eles voltavam para passar a noite no acampamento, você acha que eles ficavam fazendo o quê? Moisés, fritando. Palavra neles, lei neles, medita na palavra. Eu vou te mostrar isso aqui daqui a pouco. Não vou te mostrar agora, só para não perder. Vai para lá. Josué capítulo 3, porque eu vou voltar nesse texto aqui daqui a pouco. Só te mostrar isso aqui, para você não achar que eu estou inventando as coisas. Josué capítulo 3. Eu estou numa tradução NVI, não sei se vai bater aí com o que os meninos vão colocar, mas vamos lá. 3:9. Então Josué disse aos israelitas, venha ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Não, você não entendeu. Meu Deus do céu, me ajuda. Fica tranquilo aí. Então Josué disse aos israelitas, venha ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Você estava achando que Josué deixava o povo meditando lá na muralha, meditando no tamanho dos soldados? Não, venha ouvir a palavra. E você sabe o que ele dizia? Sabe o que ele dizia?
Vem cá comigo, versículo 10. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus e um tanto de eus. Eu gostei, o João colocou um texto aqui que eu quero lembrar, ele. Coloca aqui para nós, Isaías 46, versículo 10. Olha aqui. Meu Deus. Aleluia. Vamos lá. Isaías 46, 10. Desde o início faz conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Volta o versículo 9. Lembre-se dessas coisas passadas, das coisas muito, muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. O que Josué estava fazendo com aquele povo? Josué estava treinando aquele povo a viver uma vida no Espírito, pastor, mas eles não tinham um Espírito dentro, mas precisavam aprender a ser guiado pela palavra e não pelas emoções. Por que você acha que Josué fez isso durante 6 dias? Você acha que Josué estava brincando, gastando tempo? Não, querido, era um treinamento. Eles iam, deparavam com as muralhas, deparavam com os obstáculos, voltavam para o acampamento, ouvia a palavra, meditava na palavra e voltava para todas as promessas que eu acabei de citar aqui. Vamos voltar? Você está aqui comigo? Você vai pegando, todo lugar onde você puser a planta dos seus pés, eu darei a você. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias. Estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Te prepares. E aí, queridos, o que nós vamos observar? Que quando esse povo chega no 6º dia, que eles deram a última volta, volta lá para o capítulo de número 6. Aleluia. Capítulo 6, versículo de número 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou o povo. O que Josué ordenou o povo? Para gritar, literalmente, para falar com um pedaço de madeira, com um pedaço de pedra, com um pedaço de muro. Você está achando que se o Josué não preparasse aquele povo, que grito ia sair dali? Que grito que ia sair daquele povo? Mas Josué preparou o povo. A igreja precisa ser preparada. Deixa eu te dizer, hoje nós estamos enfrentando uma pandemia, amanhã vem outra coisa. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Jesus disse, querido, que isso ia acontecer. E o que eu faço? Eu fortaleço a minha fé, eu me preparo para ser igreja, eu me preparo para ser sal, eu me preparo para ser luz. Porque o diabo não vai deixar de ser diabo, ele vai continuar lutando, vem uma coisa, vem outra. O que eu faço? Eu vou fortalecendo a minha fé. Eu vou conhecendo e prosseguindo a conhecer o Senhor a cada dia. Eu me encho do Espírito. Eu treino o meu espírito. Eu me envolvo com a palavra. Eu coloco a minha esperança no Senhor. Mas o diabo quer roubar a sua esperança. O diabo quer te levar você para o campo das emoções. O diabo quer levar você, querido, para o seu intelecto. Mas nessa noite, eu quero trazer você para a palavra. Eu quero te trazer para o campo do sobrenatural. Pastor, isso só aconteceu com aqueles caras lá. Ninguém mais depois conversou com pedra. Jesus conversou com árvore, meu filho. Jesus era mais doido que todos eles. Capítulo 6, meu Deus, eu estou pegando fogo aqui, irmão, você não tem noção. Aleluia, vamos lá. Na 7ª vez, quando o sacerdote deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, grite! O Senhor entregou para vocês a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta de Raabe, todos os que estão com ela e sua casa serão poupadas, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Vamos lá para o versículo de número 20. Quando soaram as trombetas e o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu.
o muro caiu. Tudo que tem se levantado contra a igreja vai cair quando você abrir a boca e declarar a palavra. Tudo que tem se levantado contra a sua vida tem que cair. Tem que se prostrar diante de Jesus. Todo governo, toda língua tem que se render. Porque tudo que Deus prometeu à igreja nessa terra, ela vai desfrutar, ela vai viver. E você só tem uma escolha, querido. Ou você se une com a igreja, ou você se une com o capeta. Porque não tem esse meio termo. Se ficar em cima do muro, vai cair. Aleluia. Deus é bom. Pastor, é forte o que você está falando, é para te sacudir você, logo para você sair daqui, mais crente que você entrou e dá seu jeito, que o diabo não está brincando conosco. O diabo não está brincando de ser diabo. Milhões e milhares de vidas estão morrendo a cada dia. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos verdadeiramente tomar posse daquilo que temos. E aí eu quero começar a pensar em algumas coisas aqui com vocês. Vai para o capítulo 3 agora. Olha para você ver aqui. Você está comigo? A palavra está na tua boca? Está no teu coração? Essa é a palavra da fé que pregamos. Pastor, como é que é esse negócio? Por que a palavra tem que estar na minha boca, tem que estar no meu coração? Porque quando ela está na tua boca, você manda ela de novo para o coração. Quando ela cai no coração, volta para a boca de novo. Pastor, o que está acontecendo? Você está colocando a fé de Deus para dentro de você. As palavras de Deus carregam a fé de Deus? As palavras de Deus carregam a fé de Deus? Então, quando você fala, Jesus diz isso no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 13 de Mateus. Você está plantando sementes de fé dentro do seu coração. E o que vai acontecer? Na medida que você vai falando e vai declarando essas palavras, a sua fé, ela vai subindo de nível. Você vai se unindo com Ele, você vai se unindo com a palavra, você vai se envolvendo com Ele. Você está aqui comigo? Como aquele povo se envolveu tanto durante aqueles 6 dias, que quando eles chegaram diante daquelas muralhas, aquilo que era um obstáculo, aquilo que era grande, aquilo que não podia ser derrubado, agora caiu pelo grito. Olha aqui o que está escrito no capítulo 3 de Josué. Meu Deus. Capítulo 3, versículo de número 8, vão comigo. Acharam aí? Portanto, você é quem dará a seguinte ordem: aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Deixa eu... O sacerdote fazia o quê? Carregava o quê? A arca. E a arca era o quê, queridos? A arca carregava o quê, queridos? O que tinha na arca? Literalmente. E quem carregava a presença? Somente os sacerdotes. Somente os sacerdotes. Por isso que você vai ver que toda a instrução de Moisés, de Josué que vinha aqui, ó, os sacerdotes precisam estar lá com a arca. Ou seja, é importante falar, mas a presença de Deus tem que estar lá. Você tem que estar envolvido com aquele que você está declarando as palavras dele. Por isso que é importante falar, mas também é importante se envolver com a pessoa de quem você está falando. Por isso que Paulo diz assim: eu quero conhecer Jesus. O cara estava lá na prisão, que já tinha escrito um tanto de carta, Felipe, estava assim: eu quero conhecer Jesus. Eu quero ter intimidade com Ele. Você está aqui, querido? Eu quero me envolver com Ele. Eu quero escutar o coração dEle. Eu quero ser mais e mais parecido com Ele a cada dia. Agora eu te pergunto, talvez você diz: pois é, pastor, aí que agora ficou difícil, porque naquela época tinha uns sacerdotes para carregar a arca. Eu não sou sacerdote, como é que eu vou carregar a arca? Quem é sacerdote aqui, diga amém. Meia dúzia. Quem é sacerdote aqui, diga amém. Pastor, não entendi, esse negócio não ficou lá na antiga aliança, não, querido. Na nova aliança você foi feito rei e sacerdote. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes.
Qual que é a figura do sacerdote? Aquele que carrega a presença. Aquele que carrega a vida de Deus. Você precisa entender isso. Você carrega, olha, vamos voltar aqui. Versículo de número 8. Portanto, você que dará a seguinte ordem: os sacerdotes que carregam a arca da aliança, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venha ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus e os jebuseus, ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os... Meu Deus, é muito eus. E os jebuseus. 11. Veja, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Presta atenção nisso aqui, eu estou fechando. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés, lembra que lá no início ele fez a promessa, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Isso aqui não havia acontecido ainda. Ele estava lembrando que a promessa que ele havia feito. Pastor, por que todo dia eu preciso ler a palavra? Por que todo dia eu preciso confessar a palavra? Por que todo dia eu preciso falar? Será que Deus é um Deus esquecido? Não! Nós esquecemos. Deus não esquece, mas nós esquecemos. Nós nos perdemos no meio das muralhas. Nós nos perdemos diante dos gigantes. Nós nos perdemos diante das más notícias. Nós nos perdemos diante das circunstâncias. Então o Senhor estava trazendo a memória deles. Quando os sacerdotes que carregam a arca, tem sacerdotes aqui? Você carrega a presença de Deus? Colocarem os seus pés, olha aí, versículo de número 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, eles foram à frente. O Jordão transbordava. Você pode ver um Jordão agora transbordando, um rio enorme transbordando, e a promessa continua, só que o Jordão estava lá transbordando. As correntezas que descia parou de correr, formou-se uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretan, e as águas que desciam para o mar da Araba e o mar salgado esconderam totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, e os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio da terra seca. Meu Deus. Deus lembrou para eles a promessa, assim, alguns minutos, estava lá diante do rio, do Jordão, Josué chega e fala, lembra do que Deus prometeu? Onde colocar os pés? A arca está conosco, a presença está conosco, então, vamos lá. Isso aqui é antes deles derrubarem as muralhas. Você está aqui comigo? E a Bíblia diz que olha, presta atenção, quando os sacerdotes colocaram os seus pés, pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Pastor, por que parece que essa muralha não vai cair? Por que parece que esse obstáculo não vai ser removido? Querido, só parece. Só parece. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Coloca seus pés. Fale para essa correnteza. Fale para esse gigante. Fale para essa muralha. Só parece. Diga comigo, só parece. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Você coloca sobre os seus pés. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Você acha que Davi meditava nessas histórias, nesses fatos que eu acabei de citar aqui para você? Você acha que Davi meditava? Você acha que Davi ouviu sobre o relato de Josué, sobre o relato de Moisés abrindo o Mar Vermelho? Olha Davi diante de Golias. Golias gritando e falando assim, seu menininho, franzino, hoje eu vou cortar a sua cabeça, vou destruir sua vida. E a Bíblia diz que aquele gigante amaldiçoou Davi no nome dos seus deuses. Davi olha para aquele gigante, olha que coisa interessante.
Davi declara, olhando para aquele gigante, dizendo para ele da seguinte forma: hoje mesmo, eu corto a sua cabeça. Hoje mesmo o Senhor me entrega nas suas mãos. E eu te pergunto, o que Davi tinha na sua mão? Um bodoque. Mas o que Davi tinha na sua boca? O que Davi tinha na sua mão? Um bodoque. O que o gigante tinha? Uma armadura, um escudeiro que ia à sua frente, um cara alto. Mas o que Davi tinha? A palavra. A palavra. Sabe o que representa esse sangue aqui? A sua vitória. Sabe o que representa esse sangue aqui? Que diz que você é vencedor. Não, esse sangue não diz apenas que você é vencedor, esse sangue diz que você é mais que vencedor. Sabe o que representa aqui a figura do pão? Que a carne de Jesus foi quebrada, que lá naquela cruz ele foi dilacerado, que lá naquela cruz ele foi moído, que lá na cruz ele levou a nossa vida fracassada, derrotada, miserável, maldita, doente, tudo. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele diz assim: eu vou para lá, eu vou tomar a vida de vocês, eu vou tomar a doença, eu vou tomar a enfermidade, eu vou tomar a natureza de pecado, eu vou tomar a morte, porque o homem estava condenado à morte. Eu vou pegar tudo isso e eu vou trazer para a minha própria vida, vou me tornar maldito, maldição. Mas tem uma coisa: vocês vão ser nova criatura, vocês vão ser novamente chamados de filhos de Deus, vocês vão voltar a fazer parte da família de Deus, vocês novamente vão triunfar sobre o pecado e sobre a morte. Todas as promessas que Deus fez para Josué: não te abandonarei, estarei com você. Sabe o que Jesus disse antes de sair dessa terra? Não deixarei vocês. Pastor, como assim Jesus foi? Mas ele mandou um campeão. A Bíblia diz que ele mandou outro consolador. Ele mandou outro igual a ele, do mesmo tipo. Ele mandou o Espírito Santo. E ele diz assim: o Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é a garantia que o que eu estou falando vai acontecer. Eu vou voltar e vou completar a obra. Vou dar para vocês um corpo glorificado. Vou trazer vocês para o lugar onde eu estou. Meu Deus, não vos deixarei órfão. Estarei com vocês todos os dias. Ei, você que está me ouvindo na sua casa, você que talvez perdeu o seu emprego, ou que tem um emprego, mas não pode trabalhar, você que tem um parente internado, você que está passando a pior pressão na sua vida, não coloque os seus olhos nessa muralha, não coloque os seus olhos nessas dificuldades. Eu desafio você a receber essa palavra. Jesus está dizendo: eu estarei com você todos os dias da sua vida, não te abandonarei. Você pode até não ter oportunidade de vir aqui quinta-feira, mas o Espírito Santo vai estar lá com você, vai estar comigo, nos unindo como igreja. Xerabatacatarabaçandarabacá, repetequerebraçorabacaia. Ei, eu sou o teu pastor, não vai te faltar nada, não vai te faltar nada. Aonde Jesus está, poucos pães e poucos peixinhos alimentam uma multidão, e ainda sobra. Medita na palavra, de dia, de noite, fale a palavra. Não deixa o gigante falar mais alto. Fale a palavra. Ei, Xerabadaragai, Rebadaracassoria. Levante as suas mãos assim. Vamos aplicar a nossa fé agora. Levanta as suas mãos assim. Aonde você vê uma muralha agora, começa a dar ordem.
Aonde você está vendo um gigante, agora fala. Aonde você está vendo um obstáculo, agora fala. Ei, 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 ei. Ahá. Ei, fale. Não vai morrer, vai viver. 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 Ah. Shekaraba taraba catarabaraba cataraba. She. Hey. Pode fluir, pode fluir. Rabandara cataraba sandaraba. Rabandaraba xandarabadara. Rebabaraba. Diga ao vale de osso seco. Diga para essa cidade. Diga para o Brasil. Diga para as nações.